Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Ana Vitória, eu sou a criadora do programa Ocean Immersion, o programa de liderança pelo oceano aqui em Lisboa. No nosso podcast de hoje, eu tenho um convidado nobre, uma pessoa que eu admiro muito e que viajou o mundo inteiro. Ele é comandante de embarcações, natural de São Paulo, filho de pai libanês e mãe sueca. Começou a frequentar a região de Paraty com a família quando tinha apenas 2 anos de idade. A cidade histórica do litoral brasileiro o inspirou a viajar pelo mundo. Aos 10 anos de idade, em Paraty, comprou a sua primeira canoa, Max. Ali foi o início de uma coleção que ultrapassaria 30 embarcações. Em 1983, termina a construção do seu primeiro barco, o iate, o qual no ano seguinte faria a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul. A jornada de 3.700 milhas e 100 dias pelo Atlântico termina no dia 18 de setembro de 1984, na Bahia, e é retratada no livro best-seller 100 Dias entre o Céu e o Mar. Realizou muitas viagens à Antártica e já passou mais de 642 dias no mar a bordo das embarcações Paraty, viagem que descreve no livro Entre Dois Polos. Em 2006, lança um outro livro, Linha d'Água, Entre Estaleiros e Homens do Mar. O mais novo livro, Capotar é Preciso, obra baseada nas expedições, é um livro dedicado ao público acadêmico. Amir Klink impactou milhares de jovens e pessoas com as suas histórias, principalmente com a sua coragem, e hoje ele é o nosso convidado de honra daqui do podcast. Amir, muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente, inspirando mais jovens a tirar suas ideias do papel pelo oceano, mas também a viajar. Eu queria te perguntar, Amir, como é que surgiu a sua curiosidade pelo mar? Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar transoceanicamente. É verdade. E é muito engraçado. Eu vivi na cidade de Paraty, uma cidade que os portugueses construíram de uma maneira absolutamente comprometida com o mar. Até onde eu sei, a única cidade que eu conheço onde o mar adentra as ruas da cidade todos os dias. A cidade foi construída abaixo do nível médio das marés para que o mar entrasse nas ruas no tempo do Brasil colônia e fizesse a limpeza das mesmas de modo automático. Assim, eu me apaixonei pelo mar, pequeno, mas engraçado. Eu sempre falava que eu tinha cracas nas canelas e tanto andar na beira do mar, mas eu nunca me atirei no mar, nunca saí da costeira, e eu descobri o mar através da literatura. Foi a literatura que me encaminhou para o mar. Eu comecei a estudar francês pequenininho, depois maior, durante muitos anos estudei literatura francesa, economia e outras ciências inúteis. E de repente eu me apaixonei por uma coleção francesa de relatos de viajantes solitários que se chamava Mer et Aventure, da Editions Artaud, e de repente um dia eu comecei a perceber que alguns dos protagonistas dos livros que eu tinha lido passavam na Baía de Paraty, na frente da minha casa. E aos poucos eu fui me contagiando com essa vontade de navegar. Eu nunca me imaginei protagonista de viagens transoceânicas em altas latitudes. No final acabei fazendo viagens que são até hoje inéditas, em vários tipos de ambientes, altas latitudes, circunnavegações, essas coisas, e o mar entrou nas minhas veias, mas curiosamente foi através dos livros, e é por isso que eu tenho um apreço tão especial pela palavra escrita. Muito bem. Amir, você viajou muito sozinho e a gente está nessa época agora de quarentena, tem muitas pessoas até sofrendo também com ansiedade, etc. Como é que foi para você? Porque você fez muito jovem, né? Todas essas viagens quando você começou sozinho. Como é que foi para você lidar também com essa solidão que você teve no mar? Ou você nunca se sentiu sozinho? Como é que foi isso? Bom, a minha primeira experiência transoceânica foi em 84. Eu já não era novinho, quer dizer, eu já era velho, eu tinha 28 anos de idade, quase 30, e foi uma iniciativa que nasceu quase que de uma brincadeira. Assim, eu tinha lido vários relatos de travessias transoceânicas em microembarcações, algumas deram certo, muitas deram errado, e eu me perguntava por que ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul num pequeno barco a remos. E havia já travessias bem-sucedidas no Atlântico
Atlântico Norte e muitas mal sucedidas. Não é que eu cultue a desgraça, o pessimismo, mas assim, as experiências de sucesso nunca me interessaram. Uhum. É muito fácil você contar o sucesso depois que deu certo. Sim. Mas eu me interessei pela razão do fracasso de várias tentativas. E as razões de fracasso, que na minha opinião eram, remar um oceano, a exaustão física, as tempestades, um barco pequeno, um mar demole, destrói, não eram essas as razões. Eram sempre falhas de planejamento, erros táticos, erros estratégicos, erros de preparação, erros de decisão em relação à meteorologia, em relação aos equipamentos utilizados, e sem querer, aos poucos, estudando experiências de sobrevivência no mar, de vários tipos diferentes de naufrágios. O casal Bailey, nos Estados Unidos, que ficou 117 dias à deriva no Oceano Pacífico, num botinho de 1,35 m, sobreviveram. O casal Robertson também, que ficou 38 dias à deriva. O Steve Callahan, que ficou 74 dias à deriva no Atlântico. Casos de sobrevivência assim, contundentes em vários oceanos, em várias situações completamente adversas. Eu comecei a juntar as peças no quebra-cabeça e, de repente, falei, caramba, não é tão difícil, é só não cometer nenhum erro básico, um erro em relação a como calcular a quantidade de água, como calcular a quantidade de suprimentos. E, de repente, o que assim, para mim era quase motivo de zombetaria, de zombar, se transforma num projeto. E aí eu decido fazer um barquinho para atravessar da Namíbia, que na época era ocupada pela África do Sul, para a Bahia. E o grande segredo, na verdade, veio da literatura. Eu sempre gostei de ler os relatos das grandes viagens, e eu acho que em matéria de grandes viagens, Portugal é um país que ensinou muito ao mundo. Sim, é verdade. E, infelizmente, os historiadores, mesmo os portugueses, na minha opinião, são muito ignorantes. Uhum. Eles não leem muito, não falam muitos idiomas, e ninguém contou com a devida contundência o tamanho da obra portuguesa. A obra portuguesa, nos séculos XV e XVI, não teve precedentes na história da humanidade. Portugal construiu uma empresa global sem precedentes na nossa história, sem precedentes. E por uma razão incrível, porque Portugal, na época, era uma nação ignorante, pobre, minúscula, mas com homens extremamente ávidos de aprender, extremamente ávidos de aprender, empreendedores de verdade. Esses eram empreendedores. E eles compreenderam que os grandes barcos que se usavam então não eram eficientes no mar. Eles compreenderam na operação portuguesa em relação aos Açores, indo de Portugal para os Açores, o vento sempre ajuda. Quer dizer, qualquer banheira velha com um pedaço de pano em cima chega, mas para voltar, não volta. E provavelmente os portugueses foram tão ousados e tão corajosos que, saindo dos Açores, eles continuaram a seguir o vento, porque as embarcações daquele tempo não navegavam contra o vento. Uhum. É uma falácia de que eles voltavam contra o vento. E aí eles compreenderam que o vento fazia uma volta, que os sistemas de correntes e ventos dos oceanos eram circulares. A primeira nação no mundo que descobre essa circularidade dos oceanos, que hoje a gente chama de anticiclones, foi Portugal. E eles aprenderam a voltar dos Açores para a Península Ibérica, fazendo o contorno dos oceanos, que hoje a gente chama de anticiclones, em inglês a gente chama de LAWs, ou centros de alta pressão. E assim Portugal supôs que no hemisfério sul o mesmo fenômeno deveria ocorrer, só que com um sentido contrário. E isso explica por que Cabral foi obrigado a passar pelo Brasil para continuar para as Índias. E assim Portugal faz uma obra absolutamente fantástica. E lendo esses relatos com esse subsídio, digamos, técnico, científico, dos estudos de correntes e ventos que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, eu percebi que, caramba, dava para fazer uma viagem no Atlântico Sul. Se fosse pela rota mais curta da Libéria para o Nordeste brasileiro, não era possível. Mas se eu escolhesse uma rota 2,5 vezes mais longa, ela seria possível.
desde que eu contornasse, fizesse exatamente o que os portugueses que voltavam das Índias em 1502, 1504, 1516, até quase o final do século XVI, fizeram. E assim nasce a ideia de uma rota circular que saía da Namíbia, passava entre Santa Helena e Ascensão, chegava na Bahia. E essa rota eu acabei cumprindo em 64 de uma maneira muito feliz. Essa rota que está descrita no seu livro, não é, Amir? O meu primeiro livro se chama 100 Guias entre Céu e Mar, e eu acho que eu fui feliz na hora de escrever. Uma parte importante do livro eu dedico a esse espírito dos portugueses, de entender os macrosistemas sinóticos de ventos, correntes, e aí eu me apaixonei por essa. Foi uma iniciação para um ignorante completo que eu era em relação às coisas do mar, e daí para frente eu resolvi me dedicar a fazer travessias e depois os barcos. E essa experiência portuguesa foi muito, muito importante para mim, porque ela mostrou alguns aspectos interessantes, enquanto a tendência em outros países europeus que já tinham muita experiência em navegações, mas não tinham, assim, talvez a lucidez, o espírito prático que os portugueses tiveram, eles foram partindo para barcos cada vez maiores. Os portugueses fizeram barcos muito menores, mais simples, mais versáteis, e adotaram as velas triangulares, que eram mais eficientes nas situações de contravento. E aí eu aprendi a enxergar a beleza da simplicidade, de compreender a essência, de entender como funcionam os mecanismos para você aumentar sua autonomia no mar. E eu acho que isso foi uma iniciação muito importante para o que eu faço hoje. Muito legal, Amir. Eu lembro de ler um livro seu em que você mencionava sobre a influência que você teve também das embarcações indígenas. Como é que aconteceu isso? Porque você teve um contato com essas embarcações que eram do Brasil, né? Eu acho que eram canoas, se eu não me engano. Foi também pela literatura? Não. A literatura, assim, me fez expandir a curiosidade que eu tinha sobre as embarcações básicas que eu testemunhava navegando na cidade de Paraty. Eu, aos 9 ou 10 anos, comprei uma canoinha que se chamava Max, e eu descobri que essa canoinha fazia muito sucesso entre os velhos mestres canoeiros. E aí eu descobri que havia entre eles um senso de estética, e havia uma cultura que a classe intelectual brasileira simplesmente desconhecia. Ninguém sabia sobre essas embarcações. E aí, com alguns anos mais de idade, numa das viagens para Ilha Grande, na mesma Bahia, na casa do Henri e da Carmen Ballot, que eram dois franceses que amavam de fato o Brasil, eles me deram um livro escrito por um brasileiro, Antônio Alves Câmara, que fez que a gente chama hoje de a Bíblia dos barcos regionais brasileiros. Ele foi um almirante da Marinha Brasileira no século retrasado, e ele escreveu um livro chamado Ensaio Geral sobre as Construções Navais Indígenas do Brasil, que era apenas com o intuito de iniciar um estudo sobre embarcações incríveis que havia ao longo do litoral brasileiro, com características, com DNA, com uma impressão digital totalmente próprias, particulares e únicas, e esse livro se transforma numa bíblia das embarcações brasileiras. E esse livro, de uma certa maneira, revela muito das influências que os portugueses trouxeram do Oriente nas suas seguidas viagens desde o século XVI, passando pelo Brasil. E aí eu comecei a me interessar pelo modo de se fazer embarcações, e comecei a descobrir soluções incrivelmente simples e geniais de embarcações brasileiras, como as jangadas de Piúba, do Ceará, que eram tão criticadas por europeus, ingleses, dizendo que são embarcações tão toscas que nem chegam a ter um leme, mas elas são tão sofisticadas que elas não usam leme para serem governadas, elas usam a variação do centro vélico
para frente e para trás, embarcações toscas do Maranhão, como as bianas e os botes do Maranhão, que não tem condição de fazer forras de riso para diminuir o pano quando o vento aumenta, e usa uma solução absolutamente genial e sofisticada, que é mudar a permeabilidade do tecido. E como é que se muda a permeabilidade do tecido? Não temos nos Estados Unidos ninguém que saiba mudar a permeabilidade do tecido que faz parte da roupa que você está usando agora. Sim. Mas eles compreenderam que você pode mudar essa permeabilidade se você molhar o tecido. Se você molhar o tecido, você torna ele mais impermeável e aí o barco acelera. Uhum. Se o vento aumenta, em vez de reduzir a superfície de área vélica, eles deixavam o tecido secar e o vento passava pelo tecido. Por isso eles usavam tecidos tão pobres. E esse tipo de solução eu comecei a entender que representavam ideias incrivelmente sofisticadas, mas obtidas por pessoas de muito, muito poucos recursos. E eu comecei a perceber a beleza também de aprender com quem depende do que faz para sobreviver. Tem uma grande sabedoria atrás de quem depende do que faz para sobreviver. Eu gosto do mar porque eu gosto, mas eu não dependo para sobreviver. Mas as pessoas que dependem têm sempre algum ensinamento sábio para nos passar. E assim eu fui aprendendo ao longo dos anos a introduzir essas soluções nos projetos de barcos que a gente foi fazendo para viajar pelos oceanos do mundo. Claro que a gente não vai usar um tecido de algodão vagabundo, um pau de gororoba, mas a gente tem materiais incríveis, a gente tem fibra de carbono, a gente tem hoje tecidos dinâmicos, e aí você começa a entender esse espírito de fazer mais com menos, de aprender a ser criativo com a escassez, entender a importância da finitude para a gente saber as consequências do que a gente faz. Você me falou sobre isso agora, Amir. Eu me lembrei que recentemente eu vi uma entrevista sua falando sobre economia circular. Esse tema apareceu, enfim, na sua vida. Você trabalha também com sustentabilidade? Porque, assim, para alguém que viajou o oceano inteiro, eu imagino que exista uma preocupação, né? Porque a gente vê que o oceano enfrenta tantíssimos problemas hoje, né? Desde a poluição plástica até mesmo problemas mais sérios como as próprias mudanças do clima que vão impactar os oceanos. Mas esse contato que você tem com a economia circular, você poderia contar um pouco como é que isso aconteceu? Bom, eu não sou um ecologista de carteirinha e nem gosto dos ecologistas de carteirinha. Eu aprendi a entender essas questões porque a gente começou a fazer barcos com grandes autonomias, com autonomias estendidas de 2, 3 anos, e quando você é obrigado a pensar num ambiente pequeno, limitado, onde você não vai poder se abastecer durante 1, 2, 3 anos, é claro que você vai entrar em questões ligadas à sustentabilidade, ao não desperdício, muito contundentes. E eu me apaixonei por essas questões. Aos poucos eu fui percebendo que a gente vive hoje uma cultura de um olhar cego para o que a gente faz. Nós buscamos bens e não os benefícios, buscamos prazer. E a gente não olha para trás, a gente simplesmente joga para o lado de fora é a nossa lixeira, e essa lixeira, depois a gente critica ela porque ela tem plástico, porque ela contamina, ela polui, e aí a gente exige que os supermercados façam a reciclagem das embalagens. E tudo isso é uma gigantesca hipocrisia, Eu acho que o conceito de reciclagem é um conceito completamente ultrapassado e nocivo para o nosso bem-estar futuro. A reciclagem é uma maneira de a gente varrer tudo aquilo que a gente não quer, não gosta e acha que não deve ficar na nossa frente para baixo do tapete. E aos poucos eu comecei a perceber que era possível conceber uma economia onde, ao contrário, onde o plástico, as embalagens, os efluentes, os resíduos restantes de um processo poderiam se incorporar a um processo seguinte, que é o que a gente faz dentro de um barco. Então, a gente aproveita o lixo que a gente gera numa viagem de 1 ano, por exemplo, para várias outras tarefas. Eu compro uma garrafa de iogurte agora, por exemplo, de PAD, polietileno de alta densidade
altíssima qualidade, uma garrafa que tem no mínimo 2.000 anos de validade para o seu Sim. uso. Para usar para 1 litro de iogurte é um absurdo. Eu queria que essa garrafa fosse projetar, que o seu envase fosse parte extremamente valiosa e importante do processo seguinte. E aonde que eu percebi isso? Ao longo dos anos, eu acabei me especializando em fazer barcos de alumínio. O Brasil hoje tem um dos maiores índices no mundo de reciclagem de produtos de alumínio, né? Sim. Por uma razão muito simples e óbvia, porque o alumínio tem um valor econômico muito alto. Sim. O plástico não tem, a celulose tem menos, enfim, folha de Flandres tem menos ainda. Por que não criar de maneira institucional ou legal um valor econômico para esses resíduos? Por que não criar um protocolo para a gente fazer embalagens? Padronizar as nossas embalagens de modo que a gente possa reutilizá-las em processos seguintes. Em Portugal não tem catadores de lixo, na Europa quase não tem catadores ambulantes nas ruas em grandes quantidades, não tem moradores de favelas como tem no Brasil. O Brasil é um país diferente da Europa. É muito fácil resolver o problema social em Portugal, na Suécia, na Noruega, países minúsculos e extremamente ricos, sei lá, 4 milhões de habitantes na Noruega, 8 milhões na Suécia. Assim, é muito fácil resolver problemas crônicos. O Brasil é um país extremamente complexo, com mais de 200 milhões, com uma desigualdade social muito grande. Então, todos os problemas aqui têm uma escala gigantesca. A quantidade de detritos, de lixo, a interferência no meio ambiente que a gente faz, elas são muito graves, a ocupação irregular, a falta de moradia digna para as pessoas, ou moradia inteligente. Temos esses programas idiotas sociais, Minha Casa Minha Vida, que são programas criminosos que deveriam ser combatidos, onde constroem 1.000, 2.000 casas em quadrados retos, com ruas sem uma única praça, sem uma área de lazer, sem uma área de processamento de detritos, sem uma área de incentivo à cultura, sem praia, nada. Então, os problemas aqui são muito graves. E aí eu comecei a prestar atenção em soluções muito simples, onde você poderia, nessa escala, a nossa escala de problemas, Sim. Onde você poderia, de fato, agregar valor a esses processos, por exemplo, no uso dos resíduos que a gente não quer mais. Mas nós precisamos de protocolos, como tem no Japão. No Japão tem um protocolo para o uso de embalagem. Você não coloca num caminhão de reciclagem todo dia. Não, você armazena e, de repente, uma vez por mês, você faz um pallet, um fardo padronizado, por exemplo, de embalagem, não sei o nome técnico, mas a marca é Tetra Pak, por exemplo, que é uma desgraça. Tetra Pak é uma desgraça. São 3 materiais super valiosos, poliéster, alumínio e celulose, misturados juntos. Embalagens de alumínio, de PET, de PAD, e, de repente, seria possível a gente ter um protocolo para que esses materiais pudessem facilmente ser organizados na origem da sua geração, que é no consumo doméstico. Então, eu aposto muito numa solução futura. Eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo, eventualmente, possa trazer soluções interessantes e talvez uma mudança de atitude em relação a como tratar esses materiais que, no final das contas, no nosso país, que acontece quando você vai em qualquer favela, aqui na Baixada Fluminense, em Guarujá, Vila Zilda, onde as pessoas moram de maneira indigna, em comunidades molhadas, sujas, sem saneamento, sem saúde, sem nada. O que acontece? Todas as embalagens vão para o mangue, para o rio, para o mangue e terminam no mar. E os meus amigos ecologistas, meu Deus, o plástico no mar. Eu falei, o plástico no mar é fácil de resolver. A gente já poderia resolver na nossa casa. Mas temos outras formas de contaminação, piores ainda, que são as formas químicas de contaminação, que não são visíveis. A água linda de Veneza, que a gente está vendo transparente agora, provavelmente ela está contaminada quimicamente. E
E eu acho muito importante a gente mudar a nossa atitude em relação a esses problemas. É por isso que eu me interessei pela questão da economia circular e não simplesmente pelos assuntos ligados à reciclagem Sim, sim. e essas coisas. Eu lembrei muito também da Ellen MacArthur quando você falou sobre isso, porque ela também foi uma navegadora, não sei muito bem a terminologia, mas eu sei que ela viajou, depois de uma viagem ela quis difundir mais esse conceito da economia circular. Então, o que você me disse de viver dentro de um barco me fez lembrar muito da história dela também. E Amir, você também é um empreendedor, e eu acho que é um grande exemplo aqui para nós que somos uma comunidade de jovens empreendedores do oceano. Você pode contar como é que começou essa sua história empreendendo? Como é que isso apareceu na sua vida? Bom, você primeiro mencionou a Ellen MacArthur. Ela é uma velejadora que começou a fazer travessias em solitário, ganhou várias regatas, fez travessias importantes, bateu recordes inéditos no mundo. Só que ela vivia num ambiente onde tinha, claro, na Inglaterra, patrocínios pesadíssimos, recursos quase que infinitos, mas ela provou uma competência no mundo esportivo da navegação em solitário que eu adoro e que, infelizmente, nos países latinos não é muito conhecido. A gente gosta desse maldito esporte chamado futebol, né, que é em inglês, não tem nada de... brasileiro. Eu não gosto de futebol. Eu também não gosto futebol, nada. Esporte da malandragem. Depende de juiz, onde tem roubalheira, não sei o quê. E ela se tornou um astro nesse universo de uma competência incrível, uma menininha baixinha, inglesa, toda chatadinha, não sei o quê, que faz uma volta ao mundo em solitário, sem escala. Não é ganhar um circuito de Fórmula 1 dentro de um circuito onde tem ambulância, helicóptero, bateu, machucou, vem um médico. Não tem médico no meio do oceano. Não tem. Uma menina. É surpreendente o que essa menina fez. De repente, quando ela está no auge da carreira dela, como se fosse um Schumacher, um Senna, no auge da carreira dela, ela abandona a carreira para se dedicar ao mundo da sustentabilidade. Sim. E ela lança essa plataforma de estímulo à economia circular. Eu achei isso uma atitude tão incrivelmente corajosa que só podia vir de alguém que viveu situações extremas de dificuldade, de restrição, de risco, que, assim, um esportista normal é bonito, circuito de bicicleta, mas tem ambulância do lado, carro de apoio, barco de apoio, é bonito. No Oceano Índico, na Convergência Antártica, não tem. Ela, para mim, é um dos grandes exemplos. Eu conheço todas as coisas. Não tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, mas eu conheci a Isabelle Autissier, todas as mulheres incríveis que velejaram pelo mundo. E eu percebi que nessa história dos barcos, eu não gosto muito de ter relações artificiais com empresas para viabilizar os meus projetos. E eu decidi que eu não queria vestir camisa de empresa nenhuma. Eu prefiro andar pelado. Prefiro navegar pelado pelo mundo. A pelo nu, do que ter Coca-Cola no peito do meu barco. Não quero. Adoraria ter $1 milhão da Coca-Cola para fazer um projeto bacana. Não, eu não quero. Eu percebi que a única maneira de ser independente, de ser coerente com o que eu gosto de fazer coisas bem feitas e simples. E eu gosto de executar. Seria empreendendo. E aí eu decidi que, em vez de fazer barcos para fazer as viagens malucas que eu gosto de fazer, eu poderia fazer isso para terceiros. E continuar fazendo as viagens malucas que eu gosto de fazer. E assim acabou nascendo uma atividade que é minha paixão hoje. Hoje eu viajo para... Esse ano, nos últimos 5 meses, eu fui 3 vezes para a Antártica, 2 vezes com barcos de terceiros, levando brasileiros para lá, turistas do mundo todo, e uma vez com um barco de 30 anos de idade. Quer dizer, 30 anos depois, voltei com o mesmo barco para fazer a viagem. Agora eu tenho 65 anos de idade, fiz a viagem com 9 dias a menos de tempo. Quer dizer, caramba, eu tinha 30 e poucos anos de idade e hoje eu sou mais competente fisicamente do que eu era há 30 e poucos anos atrás. E essa experiência de poder compartilhar com os outros e de transformar a minha atividade num negócio, ela é muito gratificante, porque não é um negócio que visa o lucro, é um negócio que dá prazer,
que sustenta uma cadeia impressionante de fornecedores, de outras pessoas, e que, no fundo, é um negócio que os portugueses fizeram há quase 5 séculos atrás, danados, de maneira brilhante. Sim. Você falou sobre uma coisa que a gente conversa muito aqui também, que são esses valores inegociáveis que o empreendedor tem que ter. Por exemplo, não é só porque a empresa tal vai vir te patrocinar que você tem que fazer aquilo, né? Muitas vezes você não concorda com as práticas daquela empresa, ou você também não precisa aderir a todas as pessoas que aparecem. Então, o que você disse faz muito sentido, eu acho, que na vida empreendedora, porque a gente pode cair na tentação de fazer alguma coisa só pelo dinheiro, mas aquilo também não vai te preencher de uma forma muito mais profunda, né? Que eu acho que deve ser a razão aí do empreendedor começar. Então, você falou isso de uma forma bem brilhante. E, Amir, para a gente fechar esse podcast aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma dica para os jovens que hoje estão começando a empreender com o oceano, ou também estão talvez planejando aí uma viagem oceânica e que querem mudar o mundo. De que forma você daria um conselho para essas pessoas? Eu não gosto de dar conselhos, eu acho uma baita hipocrisia o cara que teve sucesso no esporte fazer palestra para empresário dizendo que como é que tem que comandar um time de basquete, um filósofo falando como é que você gerencia uma empresa, sendo que nenhum dos dois nunca empreendeu nada. Mas para atender o comentário, o comentário que você fez sobre ter valores, eu acho que talvez o norte mais importante para a gente ter sucesso primeiro é ter um propósito. Qual é o seu propósito? Não importa se seja o mais ridículo, fútil, estúpido, mas num mundo onde tem tanta informação trafegando a velocidades tão extraordinárias, essa informação não significa conhecimento. A gente precisa ter um propósito, precisa elencar um foco. E eu fui terrivelmente criticado por decisões completamente suicidas que eu tomei no passado. Por exemplo, no Brasil, a maior empresa petroleira que era a Petrobras. Eu tive durante 6 anos um contrato com a Petrobras. Quando eu fui renovar esse contrato, me propuseram pagar o dobro do valor se eu duplicasse o valor da nota fiscal. Olha. E eu falei, puxa, eu precisava desesperadamente, eu tinha 180 pessoas trabalhando no estaleiro. Claro que eu precisava dos recursos financeiros. Seria a morte de todo mundo não ter esses recursos. E eu decidi que não. Falei, não é possível. Eu me recuso, não vou. O Brasil tem uma estrutura tributária, é uma questão de princípio. Não aceito falsificar contrato para receber valores importantes. E na época meus sócios me abandonaram, xingaram, foram embora e não sei o quê. Hoje todas as pessoas que participaram dessa reunião estão presas, estão na cadeia. Se eu tivesse cedido à tentação de conseguir dinheiro fácil, de seguir um caminho obscuro para obter os recursos, eu já teria naufragado há muitos anos. Então, às vezes, é muito importante você, primeiro, você ter um propósito, depois elencar alguns valores. Não tem por que ceder. Eu não quero a logomarca da sua empresa. Né? Põe a logomarca no conceito da sua marca. Sim. Mas não na minha camisa, por favor. Não na minha cueca. Não, eu não vou botar a sua marca na minha cueca. Sim. Ponha no conceito de imagem. E esse conceito, com esse evento que nós estamos vivendo, dramático e inédito na história da humanidade, o conceito de marca vai mudar completamente. As marcas não serão aquelas que têm os melhores especialistas em marketing por trás. Serão aquelas das empresas que tiverem feito uma ação que tem um propósito. As minhas filhas não vão mais comprar marca porque diesel, não sei o quê, Adidas, não sei o quê, é bonita. Não, vão comprar das marcas que tenham feito uma ação que faz sentido, que tem um propósito na área social, sustentável. E essa acho uma mudança muito positiva. Vai ser uma mudança dolorida para nós, sem dúvida, mas muito positiva. Então, para mim, assim, eu não gosto de dar conselho, mas se eu pudesse dizer alguma coisa, tenha um propósito, abracem
os valores que fazem sentido para o seu modo de viver, para o futuro que você gostaria de construir e siga em frente, não ceda, não ceder. E não se importar muito com críticas, né, Amir? Porque você mesmo disse que você foi criticado por essas mesmas pessoas que trabalharam com você, mas a gente tem que ter isso muito, muito forte, muito segmentado, para não ceder opiniões alheias também, né? Então, achei bem legal que você trouxe todo esse conteúdo maravilhoso. Foi quase uma aula aqui com você, então foi muito bom escutar sobre tudo isso, Amir. Você tem razão. Eu me acostumei com as críticas desde a primeira viagem, quando eu comecei a fazer o barquinho. Meus amigos falavam, mas Amir, que é isso? Você vai morrer? Quanto você está devendo? Você é uma forma de suicídio, não tem chance de dar certo. Então era assim, muito engraçado. E no começo eu ficava assim meio triste. Depois tinha um argentino que morava em Paraty, que era muito pessimista, né? Não gosto de generalizar, mas assim, ele era um cara terrivelmente arrogante e pessimista. Ele falava, pero te vas a pasar un año en la Antártida en invierno, 4 meses, 5 meses en la luz del sol, te vas a cair en la depresión, el alcoolismo, e não sei o que. Começava a me contar todos os casos de tragédias e desgraças que aconteciam nas bases argentinas, porque a Argentina teve um número, acho que foi o país que mais fez bases na Antártica, até hoje ninguém fala muito sobre isso, estão perdendo, porque essas bases estão todas abandonadas, à medida em que cada uma explode, elas não podem ser reconstruídas, mas ele me contava essas desgraças e eu deveria ter odiado esse argentino, mas eu adorava ele, porque cada vez que ele falava uma desgraça, eu pensava, puxa vida, não é verdade, mas tem uma solução para isso. Então, e assim, ele me anunciava, pero no se muere de malarias, não sei o quê, se muere por los dientes, e é verdade, tinha mais ocorrências de morte ou de acidente por causa de dentes do que por causa de problemas de saúde. E aí os dentes? O que acontece com os dentes? Porque se bebe muito quente, num ambiente muito frio, se come muito açúcar, então tinha muito problema odontológico e não tanto problema médico. E assim, ele, assim, com aquele jeito engraçado dele, meio dramático e trágico. Lá ele foi me dando ideias sensacionais que eu fui agregando aos projetos que eu essa é uma boa ferramenta, né, Amir? Da gente, por essas críticas dos outros, começar a entender o que é que a gente pode implementar no nosso projeto e fazer com que ele fique cada vez melhor. Acho que isso é um bom ensinamento que você trouxe. Sem dúvida, você tem razão e, de repente, às vezes as críticas, hoje esse mundo onde todo mundo ficou incrivelmente covarde e corajoso ao mesmo tempo. Covarde porque está atrás de uma tela, corajoso porque com os polegares ofende quem quer que seja. De repente, eu acho importante a gente ter um certo bom humor. E eu sempre tive... Eu sei que eu não sou muito social, sou tímido pra caramba, sou muito tímido, não gosto de vida social e não sei o quê, mas eu percebi que eu sou muito bem-humorado, mesmo no momento da desgraça, quando acontecem tragédias, acidentes graves num barco, a gente está com tripulantes, não sei o quê, eu sou extremamente calmo e controlado. Ou mesmo nas viagens em que eu tive sozinho no Oceano Índico, eu te contei que eu falei para Deus, pelo amor de Deus, mata logo, né? Para de judiar da gente. Então, acho que esse bom humor, o bom humor ajuda muito. Eu nunca saí rindo numa foto, eu não consigo sair. Quando eu vejo uma máquina fotográfica, minha cara fica fechada. E quem não me conhece fala, pô, mas esse é um cara mal-humorado, fechado, arrogante. E é exatamente o contrário. Eu apenas não gosto de sorrir à toa. Mas eu acho que o bom humor, diante desses cenários, ajuda muito a convivência e a compreensão do mundo que a gente constrói. Com certeza, Amir. Amir, muito obrigada por esse podcast. Maravilhoso ter você aqui. É sempre uma aula te ouvir. Eu escuto muito essas palestras. Então, assim, tem muita coisa sua no YouTube. Estou sempre escutando. Seus livros também.
Pena que não é tão fácil comprar aqui por Portugal, né? Mas quando eu vou pro Brasil, eu sempre pego os que estão na estante do meu pai, que é um grande admirador seu também, e trago eles comigo aqui para ler. Então, Amir, muito obrigada. Você trouxe ensinamentos maravilhosos para cá. Pessoal, vamos ficando por aqui. Se você chegou até aqui nesse podcast, já curte, compartilha, manda esse conhecimento para mais pessoas que vocês conhecem e vamos deixar esse material acessível aí para mais pessoas. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Amir, muito obrigada. Minha missão agora, a próxima, assim que a gente puder viajar, meu grande sonho seria ir para Portugal só para comer percebes e sapateiras. Só. Eu adoro frutos do mar. Eu acho que os percebes que a gente come aí em Portugal são absolutamente maravilhosos. Aqui no Brasil a gente não conhece. Obrigado pelo convite para participar aí do seu podcast. Muito obrigada, Amir.